olá Floripa, olá Brasil, olá mundo. Eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Tendo o prazer de trazer mais uma vez hoje o Carlos Cardoso Avellini, que é jornalista teosofista. E hoje nós vamos falar um tema que a gente sempre vive abordando para nós próprios, então para amigos e tudo, e a gente nunca, na prática, a gente tem uma dificuldade incrível de fazê-lo, né? Então, antes de mais nada, deixa eu trazer o Avellini para cá. E aí, senhor Carlos Cardoso Avellini, como está você? Tudo bem aí? Tudo tranquilo, beleza. Essas maravilhosas terras lusitanas, né? De tantas coisas boas, tradição, comidas boas. É isso, a vida tem muita coisa boa para nos oferecer, né, Avellini? É a casa paterna e a casa materna dos brasileiros. Sem dúvida mesmo, né? Foi graças aos portugueses aí que o Brasil está aí, ó. Foi, quer queira ou quer não, foi descoberto pelos portugueses e a partir daí a coisa desenvolveu. Avellini, os brasileiros aqui sempre se sentiram bem, todo brasileiro se sente bem aqui. Eu também acredito, sente-se em casa praticamente, né? Exato. Tanto é que a gente não costuma nem falar a língua nossa. Eu falo brasileiro, eu não falo brasileiro, eu falo português, né? A língua portuguesa. Então essa que é a língua pátria aqui. Tem as suas adaptações, mas isso faz parte, é inerente a cada nação. Avellini, hoje nós temos aí, eu li 3 artigos que você havia me sugerido certa vez. Você tem uma literatura enorme aí, as pessoas que nos assistem devem já conhecer. E eu me delicio muitas vezes ali com alguns artigos dela, mas muito se fala sobre o fim do ano, né? O fim do ano, quando se termina um ciclo, né? Todo ano é um ciclo, vamos chamar assim, enche-se de promessas. Nossa, eu vou emagrecer, eu vou parar de comer, de fazer isso, eu vou parar de fazer aquilo. E a gente nunca acaba descumprindo tudo isso aí. Passou o primeiro ano, passou a ressaca, entre aspas, cada um com a sua ressaca, seja de comida, seja de bebida, seja de festa, seja lá do que for. Parece que esquece e volta tudo ao normal. Então, nós vivemos dias diferentes hoje. Nossa, eu posso dizer que eu tenho 70 anos, eu tenho uma boa memória, eu consigo recordar os anos passados, né? Minha infância, minha juventude, tudo. Hoje o mundo está bem diferente. Acabaram-se as tradições hoje viraram comerciais, sabe? Então, perdeu-se a essência da coisa, mas eu sei que a essência mantém-se viva. E eu espero hoje que a gente possa reacendê-la aqui, através do que nós vamos abordar aqui, trazê-la de volta, mostrar a importância que é esse período, né, de troca de ano, mesmo sendo essa fantasia, não sabemos que ano que nós estamos, tudo, mas não importa. São ciclos que se fecham e estamos aí. Bom, antes de mais nada, o meu muito obrigado de estar aqui de novo para conversar com a gente, Avellini. Então, me diz aí, começa aí. Inclusive, eu gostaria que você não deixasse passar em branco algumas afirmações, algumas colocações de Madame Blavatsky, bem inerentes a essa questão. E inteligentíssimas para variar, né? Nunca vi nada estúpido escrito pela Madame Blavatsky, né? Ela tinha um acesso, sei lá onde, e ela conseguia trazer coisas maravilhosas para repassar, né? Então, muita coisa ainda continua oculta, né? Não por estar oculto, escondido por alguém, mas é que as pessoas não vão atrás das coisas. Pouca gente se importa em conhecer a nossa história, a nossa essência, tudo que nós estamos falando aqui. Mas fala aí, Avellini, falei bastante já na abertura aí. Bom, por onde é que eu devo começar? Vamos dizer assim, no Ano Novo, tá? Assim como no Natal, há alguém que nasce. Esse alguém que nasce não é alguém que nasce pela primeira vez. É um renascimento. Então, assim como no Natal se comemora o nascimento de Jesus, mas, na verdade, cada um de nós renasce um pouco, o que há de melhor em nós renasce, a nossa alma imortal renasce a cada Natal, assim também no Ano Novo. Não é só um novo ano que nasce, não é o ano atual que renasce. O ano atual havia terminado e, no mesmo instante,
surgiu um outro ano atual. É também uma nova etapa da vida de cada um de nós. É também algo de cada um de nós que renasce, não é? No primeiro minuto de cada ano novo. E esse algo é algo essencial. Tá? Os aspectos essenciais do nosso ser são, vamos dizer assim, reorganizados a cada novo ciclo da vida. Então, isso não é uma coisa que se possa esgotar com palavras, mas as palavras podem ser usadas para a gente buscar no silêncio da alma da gente o significado do que é renascer a cada ano novo. O Sol está em Capricórnio, que é o signo da durabilidade, é o signo do longo prazo, é o signo do tempo, da arte de usar o tempo corretamente, sob a regência de Saturno, que é o mestre do tempo e do karma. Então é um momento mais ou menos solene, é um momento sério, não necessariamente indicado para indulgências de espécie alguma. E aí entra um pouco o erro, né? O erro de achar que o ano novo, a passagem do ano novo, é apenas uma oportunidade para beber, celebrar, fazer barulho. Né? E aí surge aquela ditadura do costume estabelecido, a ditadura emocional, segundo a qual eu tenho que estar eufórico no último minuto do ano e no primeiro minuto do ano. Eu não tenho que estar eufórico. Seria melhor eu estar lúcido. Seria melhor eu estar sereno. Seria melhor eu invocar o que há de melhor e de mais elevado em mim e nos outros. Porque no dia 1º de janeiro nós temos o Dia da Fraternidade Universal, que, por coincidência, entre aspas, é o primeiro objetivo do movimento teosófico moderno. Então, o portal do Ano Novo é o portal da Era de Aquários, é o portal da nova era, é o portal para a civilização do futuro, a civilização da ajuda mútua. E esse portal é estreito, é íngreme, é difícil. Não é um portal para se encher de indulgências e formas de açúcar e etc, etc. Não é? É um portal pelo qual passa o que há de melhor em nós. O que há de pior em nós não passa por esse portal. Então, nós temos que ter discernimento para ver o que vale a pena na gente e o que não vale a pena. Que coisas chegam no portal do tempo, o tempo vai mudar de página, e o que é que eu devo deixar naquele portal ali. Mas é o portal do tempo e é o portal do templo, o portal do templo do tempo eterno. É o portal da eternidade, de uma certa maneira, porque a cada 1º de janeiro a gente reencontra os 1º de janeiro que a gente já passou. É verdade. E a gente está encontrando consciente ou subconscientemente todos os futuros janeiros da gente. Né? Então, a gente está num portal do templo, assim como a gente está num portal do tempo. E nesse portal nós podemos deixar os chinelos da gente. E entrar com o pé descalço. E esses chinelos são o aspecto, vamos dizer assim, simbolicamente, o aspecto negativo da nossa conexão com o chão, o aspecto negativo da nossa conexão com a realidade, que deve ficar no portal e a gente vai, vamos dizer assim, mais elevado, mais resumido, mais concentrado no essencial, mais purificado para o futuro. Avelino, me diz uma coisa. Hoje nós temos essa... eu falei um pouco da questão antiga, que a gente tinha mais ou menos uma consciência, né? Reunia-se a família, mesmo sendo uma fantasia, né? Existia aquele espírito referente a essa época que nós estamos falando agora, o espírito natalino e o espírito do Ano Novo. Hoje, perdeu-se isso tudo, a maioria das pessoas perdeu, só aqueles mais antigos que mantêm essa essência, né?
E hoje está mudado e virado nisso que a gente está vendo. Como então, nós estamos, como é que se diz? A porta está ficando mais estreita, é bem claro o que você está falando. Realmente cada vez mais estreita. Hoje é muito mais difícil a gente vivenciar o que você está falando do que tempos atrás. Como superar isso? Como a gente pode voltar a essa pureza que a gente tinha, pelo menos, para eu atravessar esse portal que você está falando? Eu tenho que estar um pouquinho, deixar o chinelo mesmo e atravessar, né? Mas hoje nós estamos encardidos. Como é que é? A gente vai tentar passar, a gente não consegue passar porque o portal é estreito e nós estamos gordinhos, vamos dizer, ou então cheios de tranqueira, cheio de bagagem que a gente não quer mais. Como proceder? Talvez a gente não perceba nem a diferença entre o pé e o chinelo, né? Perfeito. Acha que ao tirar o chinelo vai tirar o pé também, né? Isso. Ou seja, acha que ao tirar a impureza vai perder a nossa essência, né? Isso. Mas eu acho, Eustáquio, que o Alexander Pope, poeta inglês de séculos atrás, disse o seguinte: tudo que é bom. Tá? Então, eu tenho por norma, tá? Sim. Uma vez numa reunião teosófica, eu fui obrigado a escutar muita gente fazendo lamúrias, lamentações, né? Então, por uma questão de boa educação, eu não tinha condições de protestar. Eu saí dali e anotei para mim mesmo, tá? Nunca reclamar da vida, nunca reclamar dos outros e nunca reclamar de si mesmo. Tomar providências, mas não reclamar no sentido de fazer lamúria. Tá? Então, na melhor das hipóteses, quando a gente olha o ano que está terminando, tá? Na melhor das hipóteses, lamúrias são piores do que inúteis. Mas elas podem ser até desastrosas, porque é o seguinte, elas reforçam os piores hábitos da gente. Quer dizer, aquilo que não é ok é dos outros, né? Eu quero melhorar a minha vida jogando negatividade sobre as circunstâncias que me rodeiam. Ora, Perfeito. as circunstâncias que me rodeiam foram cuidadosamente selecionadas pela lei da vida, que é a lei do karma, que é a lei do equilíbrio, que é a lei da reciprocidade, para que eu aprendesse. Então, as circunstâncias que me rodeiam, inclusive, caso elas indiquem um certo final de civilização, tá? Um certo final de civilização do egoísmo, sejam quais forem as circunstâncias que me rodeiam, elas são lições. A verdadeira mestra espiritual, tá? É a vida. A grande questão é, eu estou aqui sabendo que estou aqui para aprender, ou eu estou aqui pensando que eu estou aqui para ter os meus desejos satisfeitos. E a vida a meus pés, fazendo tudo que eu desejo, né? Então, eu penso que cabe a gente simplesmente refletir um pouco na época de final de ano. Partimos do ponto de vista de que reclamar, lamúria, lamentação, ou, né, tem gente que, né, joga a culpa, né, na época atual, a decadência atual. Isso tudo são maneiras, tá? Normalmente, quase sempre, são maneiras das pessoas lavarem as mãos e dizerem, eu não tenho culpa nenhuma, viu? Exato. A culpa é de Deus, a culpa é dos outros, né? E etc, etc, etc. Então, a questão não é culpa, tá? Culpa é outra coisa pior que inútil. O sentido de culpa, culpar a si mesmo, culpar os outros, totalmente desnecessário. A questão é a responsabilidade. E a responsabilidade dos outros é assunto dos outros, mas a minha responsabilidade é a minha. Eu não devo pedir demissão do cargo de diretor executivo e de diretor-presidente da minha vida, que é o cargo mais importante que alguém possa ter. Com certeza. Tá? Para poder jogar a culpa nos empregados ou jogar a culpa nos outros. É isso. Tá? Então, eu acho que essa é uma atitude para a gente pensar se não seria a mais correta quando termina um ano e quando começa um ano. Um conceito que eu acho que pode ser útil, Eustáquio, é o seguinte, é o conceito de pressão atmosférica da alma. Opa, o que é isso?
Ora, a gente sabe que tem uma pressão atmosférica por aí, né? Sim, claro. Que os institutos meteorológicos estudam e informam. Pressão atmosférica da alma, eu defino, tá? Como a força da bolha da nossa aura. Aura. Tá? Ou seja, nós temos uma aura, nós temos um campo magnético, tá? Que é criado por nós, alimentado por nós, fortalecido por nós, inclusive nas suas feridas, nos seus ferimentos, nos seus aspectos, vamos dizer assim, dolorosos e doloridos. Tá? Mas nós temos uma aura que é alimentada inteiramente por nós, que é viva e atuante em vários níveis de consciência, 7 níveis de consciência, né? Incluindo o físico, o vital, o emocional, o mental inferior, o mental concreto, o mental superior, o mental filosófico, o intuitivo e o supremo, que não tem como descrever muito. Ao nível supremo seria a estrela na nossa aura, a estrela do céu na nossa aura, seria o Atma, né? Ou a mônada. Então, nós temos uma aura de 7 níveis que podem ser descritos de várias maneiras e que tem subníveis, etc. E essa aura tem um nível de coesão. Inclusive, conforme a passagem da Lua no céu, tá? Porque as coisas no céu se movimentam o tempo todo, eu vou ter momentos ao longo do mês e ao longo do ano em que essa aura vai estar mais ativa, mais irradiante, mais luminosa ou menos luminosa, ou vai ter até momentos e processos em que essa aura vai ter que, vamos dizer assim, trocar de pele, trocar de casca, adquirir uma outra casca renovada. Tá? Agora, o que eu preciso, ou melhor, o que eu posso fazer é avaliar e acompanhar a força e a vitalidade dessa, vamos dizer assim, pressão atmosférica interior do meu ser, pressão atmosférica astral, pressão atmosférica emocional, pressão atmosférica mental, tá? Pelo qual eu, ao mesmo tempo que mantenho uma condição de ser sensível, eu também mantenho uma condição de ser firme e forte e de irradiar a luz do meu interior. Então, aí o que entra? Entra aqui. Na época do renascimento do tempo, que é 31 de dezembro para 1º de janeiro, sim, eu quero saber se eu vou estar irradiando luz ou vou estar lamentando porque a lâmpada da minha luz está fraca, ou vou estar lamentando porque alguém não me ilumina, né? Porque Jesus não apareceu para mim ontem, porque um mestre XY não me manda recados. Não ganhei na loteria, essas não coisas ganhei assim. Na loteria, né? O meu filho não ganhou aumento, né? O meu cachorro anda latindo demais, né? Coisas assim. O meu gato arranhou o meu neto ontem, e coisas assim. Né? Então, a questão é que as circunstâncias incômodas estão aí para fazer eu acordar, não estão aí para fazer eu ficar me lamentando. É perfeitamente compreensível que alguém chore, bata com o pé no chão e etc., se for uma criança de 2 anos de idade e a sua educação precisar melhorar um pouco. Agora, fazer o papel de criança manhosa depois dos 15 anos de idade já fica uma coisa que tem menos sabedoria. E como a infância nunca se afasta muito das pessoas, não. Tem gente, né, que faz lamúria como criança pequena com qualquer faixa etária. Isso não nos faz bem, né? Mas é uma opção. Então, a questão do ponto de vista prático, tá, é a gente aproveitar o clima que começa na segunda quinzena de outubro. Outubro? Tá? Sim. Tá? Ou seja, são aí, no mínimo, 6 semanas anteriores ao final do ano e ao início do ano, exatamente. Tá? Que começa o clima preparatório.
Não é necessário que eu veja nas promoções de shopping centers, vendas, isso e aquilo, algo negativo. Eu posso ver isso como o envoltório externo da energia sagrada do final do ano. Tá? Então, eu posso ir me preparando antes. Olha, no dia X, nas últimas horas, ou nos últimos 3, 4 dias do fim do ano, tá? E o mesmo vale para a véspera de Natal, é claro, eu posso, ao invés de ficar mais estressado por isso, por aquilo outro, e, no fundo, muita gente fica mais estressada por causa da angústia emocional de se aproximar de algo de suprema importância que não se compreende muito bem. Tá? Então, ao invés de ficar estressado subconscientemente porque sente que está vivendo um momento de suprema importância, sem compreender esse momento, sem compreender a si mesmo, e sem aceitar o silêncio interno que permitiria fazer desse momento da vida e do ano um momento de iluminação, tá? Ao invés de ficar estressado, eu deveria abrir espaço na minha mente. Será que a minha mente está atulhada de coisas? Né? Será que eu tenho medo do vazio da minha mente e do vazio das minhas emoções? Eu preciso ter um espaço amplo, aberto, livre nas minhas emoções para poder perceber coisas mais sutis da minha vida emocional, né? Desde o momento em que eu vivi o primeiro dia, final de dezembro, né? Até o momento que eu estou vivendo agora, de final de dezembro, ou de início de janeiro. Né? Então, aí, mais uma vez, tá? O perder é ganhar. O renunciar é obter. E o aceitar as nossas derrotas do passado é abrir espaço para as nossas vitórias do presente e do futuro. Me diz uma coisa, Avelino, nessa época existe uma aura, você estava falando de aura? Existe a aura nossa, individual, e existe uma aura global dessas pessoas ao redor do planeta que, ao mesmo tempo, estão vibrando o mesmo tipo de energia. Isso favorece, desfavorece? Como é que é essa aura geral, digamos assim? Como é que ela pode me ajudar ou ela pode me prejudicar? Porque, assim como eu, existem as dores do mundo, né? E tá lá, como então eu usufruir disso ou como escapar do aspecto negativo disso? Vamos dizer que o planeta esteja enfrentando uma fase difícil. Como superar essa coisa para eu poder atingir ou entrar com o pé direito, como a gente diz, num novo ciclo? Sim, bom, eu acho que tem 2 aspectos aí. Primeiro, a Helena Blavatsky escreveu que nessa época do ano, indubitavelmente, o planeta, tá? O planeta Terra está mais sensível. Opa, não sabia. Tá? A aura do planeta está mais sensível. Então, essa época ela é sagrada também porque grandes iniciados e grandes mestres nos dão o testemunho deles. Não é uma questão de crença cega para nós, mas é uma questão de levar em conta o que almas que a gente considera muito sábias dizem. Né? Eles dizem que não é por acaso que há essas festividades. Eles dizem e afirmam, é o caso de Helena Blavatsky, que o planeta aqui, né, nessa época do ano, está mais sensível. Isso significa que, se nós pensarmos com força no bem que nós queremos fazer, esse pensamento pega. Opa. Ou seja, significa que é um momento muito adequado para plantar o bem que nós desejamos. O terreno é fértil. O terreno é fértil para o plantio, para o bom plantio. Tá? Olha aqui. E aí, em parte, eu já estou respondendo a tua pergunta, no sentido de o que se deveria fazer. Né? Então, eu acho que nós não devemos reagir epidermicamente contra os aspectos comerciais do Natal e do Ano Novo, e eu penso que, ao invés disso, nós devemos preservar a positividade, a pureza,
preservar a infância dentro da nossa alma, a inocência dentro da nossa alma, combinando essa inocência com todo o discernimento, toda a prudência que nós tivemos reunido ao longo da vida, né? E a decisão de fazer o melhor. Ou seja, não é que a inocência deve ser jogada fora, a inocência deve ser preservada. Mas, ao lado da inocência, nós temos que ter autorresponsabilidade e muito discernimento. Tem gente que acha que a pureza de coração é coisa lá da infância. Isso aí é besteira, é ingenuidade. Não, calma lá. Nós temos que preservar a pureza de alma, tá? Porque a alma é pura. O que não for puro não tem alma ali. Tá? Agora, ao lado, e num outro nível de consciência, mais terrestre, nós também temos que ter discernimento para ver o certo e o errado, e força moral para eliminar ou afastar de nós com toda a força o que não é bom e o que não presta, optando pelo melhor. Tá? Então, essas são algumas coisas que a gente pode fazer. Aí vai entrar, volto eu, na questão da pressão atmosférica da alma, através do fortalecimento da vontade, coisa que pode ser feita nos 365 dias do ano. Como se fortalece vontade, Aveline? Bom, é uma boa pergunta. Tá? Nós temos um artigo que eu acho que se chama mais ou menos isso nos websites associados, Como Fortalecer a Vontade, com base em escritos da Helena Blavatsky. O título é esse? É bom a gente falar? Eu acho que é esse literalmente. Eu acho que é mais ou menos isso, tá. Exato. Como fortalecer a vontade? Tá? Primeiro, nós teríamos que ver o que é a vontade do ponto de vista teosófico. Tá? Vontade, do ponto de vista teosófico, não tem nada a ver com a vontade de comprar um carro novo, a vontade de ser milionário, a vontade de ser famoso, a vontade de ser vereador, a vontade disso, daquilo outro, no sentido pessoal, no sentido terrestre. A vontade, no sentido teosófico, é a vontade espiritual. Não é a vontade do eu inferior, tá? Mas é a vontade da alma espiritual. Isso em primeiro lugar. Então, quando no Novo Testamento a gente vê que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vossa vontade, bem lembrado, com Jesus se dirigindo ao Senhor, tá? O que nós temos aqui é o seguinte: a palavra Senhor, ou a ideia de Senhor, significa o eu superior. E Jesus significa o discípulo, o aprendiz. Um discípulo, vamos dizer assim, avançado, tá? Que vai chegar na iniciação de um mestre na crucificação. Tá? Mas até o momento da crucificação, Jesus é o quê? É um discípulo avançado dando testemunho da sabedoria na terra. Então, o discípulo avançado, e todos nós podemos fazer o mesmo dentro dos nossos limites, o discípulo avançado diz: seja feita a vossa vontade, ó minha alma espiritual, ó meu eu superior. Olha. Senhor simboliza Atma. É o pai e o filho. O filho é o discípulo. E o pai do céu, etc. O pai do céu é Atma, é a mônada, é o eu superior que não morre. Tá? Então, o filho à direita do Senhor é a Antakarana perfeita, é o contato pleno entre o discípulo e o mestre. Né? Então, seja feita a vossa vontade, a vontade do eu superior, a vontade espiritual, e não a minha. É como se eu estivesse delegando, eu estou delegando, eu faço uma delegação, vamos dizer. Eu não faço uma delegação no sentido de transferir para o eu superior a responsabilidade. Mas eu faço um voto, tá? Eu faço um voto de seguir o ensinamento do eu superior. No caso de Jesus, por exemplo, ele fazia um voto de não defender a sua própria vida pessoal.
Ou seja, dizer, eu não quero a minha sobrevivência pessoal, eu não estou querendo o meu conforto pessoal, nem sequer estou querendo uma morte cômoda para mim mesmo. Tá? Mas eu quero que seja feita à vontade da lei. Porque uma outra definição de senhor é a lei. Se eu disser isso sem sentir isso, não vale nada, né? Absolutamente nada, né? Sim, sim, porque, vamos dizer assim, a hipocrisia começa quando os sentimentos são deixados de lado. Tá? Porque os sentimentos, na verdade, eles nunca são deixados de lado. E quando a pessoa pensa que deixou os sentimentos de lado, é porque ela deixou de lado a sua própria capacidade de examinar os seus sentimentos. Tá? Então, quando tu vê uma pessoa fria, certo? Que faz o papel do iluminado, e que te regurgita citações, inclusive de Blavatsky, né? Tem muita gente que regurgita Blavatsky, a doutrina secreta, cita tudo muito bonitinho e ainda bota uma pose de iluminado. Mas, na medida em que algum suposto iluminado, algum suposto ser espiritual, etc., parece muito diáfano, muito avançado para ter sentimentos, o problema é essa pessoa não transcendeu os seus sentimentos, mas ela só transcendeu, entre aspas, a sua própria capacidade de enxergar os seus sentimentos e de ser verdadeira com os seus sentimentos e de assumir os seus sentimentos e de expressar os seus sentimentos e de ser, vamos dizer assim, ter amizade pelos seus próprios sentimentos. Você vê em Jesus, Jesus era um sujeito emocional, certo? As emoções de Jesus estão claras no relato, que para os teosofistas é simbólico, mas é profundamente verdadeiro, do Novo Testamento. Pega as cartas dos Mahatmas, os Mahatmas ali mostram os seus sentimentos. Agora, pega um certo nível de liderança teosófica, ninguém tem sentimento, todo mundo transcendeu, entendeu? Então, aí é que começa a hipocrisia pseudo-esotérica e a hipocrisia pseudo-espiritual. Tá? Se tu pegar as maiores expressões da sabedoria eterna na história humana, elas quase sempre têm as suas emoções à mostra. É o caso, por exemplo, do Mahatma Gandhi, né? É o caso de muitos instrutores verdadeiros e autênticos. Eles enfrentam dificuldades, sofrem muito e eles deixam os seus sentimentos mais ou menos à mostra. E mais, deixam os seus defeitos à mostra. Enquanto que, na hipocrisia, as pessoas procuram eliminar toda a visão possível dos seus defeitos, varrendo tudo para baixo do tapete, e exageram ao máximo as suas qualidades. Então, essa é uma questão pedagógica, que está nas cartas dos Mahatmas. As cartas dos Mahatmas é muito clara a questão da autenticidade e de deixar os defeitos à mostra, dentro do possível. Você está falando, é interessante você falar, porque eu me identifiquei em alguma dessas partes que você falou. Quantas vezes eu já não fiz isso, né? Então é bacana você ouvir alguém falar, porque aí você se recorda disso. E em você se recordando, você dá uma, como é que se diz? Opa, peraí, deixa eu dar uma puxada nesse freio. Sim. Né? Agora, ao mesmo tempo, tá? Eu devo dizer que não é muito correto a gente apontar o dedo para esses líderes ingênuos, que nós poderíamos chamar de pseudo-esotéricos e pseudo-espirituais, apontar o dedo para eles e dizer: vocês são um bando de hipócritas, tá? Não vale a pena a gente repetir literalmente o que Jesus diz no Novo Testamento, embora aquilo seja uma lição tremendamente forte e a gente encontre trechos parecidos nas cartas dos Mahatmas. Não vale a pena a gente repetir aquilo e fazer uma acusação frontal: vocês são hipócritas, etc, etc. Mas a gente faz, é incrível. Não vale a pena, sabe por quê? Porque o problema não é pessoal, não é que as pessoas optaram por serem hipócritas. Não, eu vou ser agora hipócrita porque eu quero o aplauso dos outros. Todo esse processo é subconsciente e mais, o problema é pedagógico, tá? O problema é que falta nós colocarmos na roda a pedagogia verdadeira. Pedagogia verdadeira tem a ver lá com aquela coisa
budista de um lado e cristã de outra, tá? De ser humilde e de não fazer o papel do perfeito. Essa ideia é tão óbvia, é tão batida, que ninguém dá atenção para ela, mas não tem escapatória, é por aí. Então, criou-se do nada a ideia, do nada, isto é, das falsas clarividências, né, de um estilo de liderança baseado em eu conversei com o mestre, ele disse que eu sou o máximo, vocês devem acreditar em mim, etc., etc., né? O culto aos fenômenos, a falsa clarividência, isso tudo cria uma bolha de ilusão, tá? A partir da qual se passa a se supor que um sujeito espiritualizado é um cara que tem um sorriso permanente, não vê nada por melhorar na vida, está tudo perfeito, tudo maravilhoso, entendeu? E aí, então, esse tipo de cara não vai ter um sentido de responsabilidade pelo futuro da humanidade, não vai lutar com o fato de que a humanidade está em perigo, sim, né? Que a nossa civilização poderia ser desnecessariamente destruída, né? Seja pelo excesso de CO2, seja por armas atômicas, ou até um acidente, né, nuclear involuntário, e etc., né, e que todos nós temos responsabilidade por isso. Agora, estudar a responsabilidade que nós temos pelo futuro do nosso país, né, pelo futuro da nossa família, pelo futuro do nosso casal, pelo futuro dos nossos amigos, pelo futuro, né, do planeta, estudar isso é estudar uma coisa complexa. Diante de um problema tão vasto e tão profundo, eu preciso ter um mínimo de humildade para aprender. Então, aí eu te pergunto, será que nós temos, no movimento espiritualista em geral, e no movimento esotérico e teosófico em particular, uma cultura que estabeleça como sentido comum, como coisa óbvia, que nós estamos aqui humildemente como grãos de areia na beira de um oceano de sabedoria e que não somos bulhufas, não somos nada, mas podemos aprender a participar do conhecimento divino? Será que nós temos essa atitude de aprendiz? Ou nós lá, depois de ler o nosso terceiro livrinho de teosofia, já queremos fazer um jogo de cotovelos e mostrar que somos melhor do que alguém? Então, não é uma questão do fulano, do ciclano, que estão prejudicando o movimento teosófico ou o movimento espiritualista. É uma questão de qual é a pedagogia que está na roda. E aí eu pergunto uma coisa muito chata, pelo menos nos círculos teosóficos. Quem foi que decidiu que o estudo das cartas aos Mahatmas, que é um ensinamento que vem direto dos mestres, não era prioritário? É uma pergunta constrangedora. Eu não sei responder, não sou especialista nisso. É um processo político. É um processo político, entende? Político. Também não tem um culpado. É um processo político. Você veja, por exemplo, qual é a diferença entre as igrejas cristãs e o ensinamento de Jesus? É brutal a diferença, correto? A diferença é entre os interesses das corporações e o ensinamento puro. Então, o ensinamento puro só vai ser entendido pelas almas. Ele não vai ser compreendido por um conselho diretor. A diretoria de uma loja teosófica ou a diretoria de uma loja maçônica, né, como corporação, elas não vão entender o Novo Testamento, não vão entender o Dhammapada, que é um tratado sobre ética invulgar e inigualável até certo ponto, tá? Não vão entender os grandes ensinamentos, não vão entender Blavatsky. Tá? Então, o que a gente pode fazer é começar a fazer com que as nossas almas, que é quem aprende, fiquem mais despertas, mais espertas, mais atentas e obedeçam menos aos interesses institucionais, certo? Da sociedade X, da sociedade Y, da loja X e da loja Y. Você está falando, então, nós estamos em época de pensar exatamente isso. Então, a gente deve se rebelar contra... Rebelar no bom sentido. E geralmente quem dirige é quem dá as normas. Se você não segue as normas,
você é um insubordinado. Como é que você vai caminhar dentro de uma escola, dentro de uma instituição, vamos dizer, se você é visto como um insubordinado? É delicado, né? Não é fácil. Mas o mais interessante, tá, é que nada contra um grau de polêmica, né? Nada contra a existência de uma certa tensão, até política, entre aspas, dentro das instituições. Tá? Mas o que me parece mais interessante é que a verdadeira inteligência espiritual, ela tanto pode criar dificuldades políticas, como é narrado nos evangelhos, certo? Jesus, ele bate de frente contra o clero da sua época. Perfeito. Certo? Então, há uma conspiração política, um isolamento, certo? E uma punição máxima de Jesus, porque ele ousa sair do que é politicamente correto na sua época. Sim. Então, aí, ele cria uma perigosa seita, certo? De judeus, todos os seus discípulos eram judeus. Ele não anuncia nenhum cristianismo, não anuncia nenhuma igreja, não reza nenhuma missa, etc, etc. Mas ele cria uma, entre aspas, perigosa seita judaica contra o que era judaicamente, politicamente correto. Tá? Então, nada contra esse tipo de situação. Isso ocorreu dentro do movimento teosófico, houve rachas dentro do movimento teosófico que produziram uma certa lealdade para, pelo menos, o ensinamento original dos mestres. Graças a isso, por exemplo, eu, hoje, no século XXI, posso estudar tranquilamente as cartas dos Mahatmas. Tá? Isso foi feito por alguns rebeldes dentro do movimento teosófico dominante, politicamente. Né? Nada contra. Agora, o mais interessante é que isso não basta, nem é garantia de coisa alguma. E que isso traz alguns perigos, entre eles o perigo do rancor. Verdade. Tá? Verdade. Então, tu tem que combinar doses de heresia com muitas doses de discernimento e de paz interior, de uma maneira que tu possas contrariar a rotina mental institucionalizada, contrariar o que eu chamo de ignorância organizada, ignorância politicamente organizada, inclusive ignorância institucionalmente organizada, botar areia no radiador, né, dos motores da ignorância, mas mantendo a paz interna. Por exemplo, Gandhi, né, depois de escandalizar os hinduístas ortodoxos com a sua visão universalista de convívio entre cristãos, hinduístas e muçulmanos, chegou um cara, puxou o revólver, apontou para ele e deu tiros. O que ele disse? Ele disse, ó, meu Deus, saudou e morreu. Ou seja, no momento supremo, ele teve paz, ele irradiou paz. Não só ele teve paz, ele irradiou paz. Né? Então, é preciso desafiar a ignorância organizada? Sim. Mas é preciso fazer isso mantendo a paz interna. E mais, sempre que possível, irradiando paz para fora, ao mesmo tempo que faz, não é, o trabalho duro de dar murro em ponta de faca. Você falou que nós estamos numa época apropriada, né? Você falou que a aura do planeta favorece isso. Existem alguns... Eu vi que naqueles três artigos e mais algumas coisas de HPB, que existem algumas... Tudo isso aí que nós estamos falando, que você está brilhantemente expondo, existem alguns steps, alguns degraus que se a gente seguir, a gente tem grande possibilidade de realmente alcançar o que a gente quer. Muitas vezes a gente quer alcançar alguma coisa, mas não sabe que ferramentas usar, né? Então, eu vi lá, e é claro que você vai ter muito mais condição do que eu de sintetizar e mostrar quais são esses... Mostra 3, 4, 5, 10 passos para favorecer, para que a gente tome. Porque se a gente conseguir transformar
uma, duas, três, quatro, 5 pessoas, nossa, já valeu a pena o trabalho, né? Sim, eu acho que nós podemos pegar isso de um número ilimitado de ângulos. Tá, vamos lá. Não existem 360 ângulos para agarrar uma questão importante. Graus. Cada grau dos 360 graus tem subgraus. Então, tu tem uma quantidade ilimitada de pontos de vista para examinar uma questão quando ela é importante. Verdade. Então, nós já vimos antes que tem que fortalecer a vontade. Vontade, você lembrou bem. Foi a primeira coisa que você falou. Bom, sim. Fortalecer a vontade significa, vamos dizer assim, renunciar à vontade inferior, que é chamada por HPB, por Helena Blavatsky, de desejo pessoal, tá? Uhum. Para fortalecer a verdadeira vontade, que é superior, que é espiritual. Tá? Então, através da renúncia aos desejos pessoais desnecessários, é claro, por exemplo, eu tenho desejos pessoais que são indispensáveis. Eu tenho o desejo de respirar, eu tenho o desejo de me alimentar de uma maneira razoavelmente decente, né? E assim sucessivamente. Agora, há desejos desnecessários e há desejos que eu posso qualificar como nocivos para mim. Por exemplo, desejo de comer até me fartar, certo? Já é um desejo nocivo, eu posso abrir mão dele. Na medida em que eu abrir mão dos meus desejos que não são positivos, que até são negativos, eu vou estar fortalecendo a minha vontade. Isso se chama abstenção em Raja Yoga. Tá? Ótimo. A abstenção do erro fortalece a vontade e é parte essencial de Raja Yoga. A abstenção do erro, tá? Porque tem muita coisa errada que todos nós sabemos que é errada e nós ou não temos tempo, ou não damos prioridade, ou não temos coragem de abrir mão dessas coisas. Verdade. Tá? Em determinado momento, mais adiante, podemos ter coragem de abrir mão. Então, também não adianta a gente se condenar a ficar com remorso demais. Um pouco de remorso é bom. O mestre escreveu nas cartas que remorso é sinal de que o sexto princípio está vivo. Tá? É sinal de que a alma espiritual está ali dizendo alguma coisa. Se tem alguém puxando a minha orelha e eu estou só pensando, então é a minha alma espiritual e a minha consciência que estão me puxando a orelha. Vale a pena ficar com a orelha vermelha nesse caso. Né? Mas não demais, para não cair no masoquismo, para não dizer, não, eu sou um fracasso, não tem jeito. Sim. Isso é o tipo de autoimagem que não ajuda a nada. Então, eu tenho que saber do meu potencial positivo, tá? Para poder renunciar aos desejos que não valem a pena, assim fortalecendo a minha vontade e aplicando a minha vontade ao que há de melhor. Essa é, eu acho, a equação, ou uma das maneiras de falar da equação fundamental, que é desinflar o inferior e expandir o superior, tudo isso presidido pelo bom senso, pelo discernimento e pela vontade de acertar. Vontade de acertar, a boa vontade é a luz da alma. Eu tenho que zelar todos os dias pela minha boa vontade. Quando a minha vontade for ameaçada pela má vontade, pela frustração, pela raiva, pelo medo, né, pela esperança pessoal e outras coisas, tá? Eu tenho que ligar uma luz vermelha e salvar ela do perigo. Mas você sabe o interessante que você falou, você mostrou uma coisa simples demais. Isso que é bacana, que não é nada de mirabolante, nada com uma coisa que seja difícil de fazer, né, vamos dizer. E se você criar isso como um hábito, se você fizer o que você está orientando diariamente, já facilita, você já faz com que aquilo passe a ser mais uma atividade do seu dia. Então, a partir do momento que eu começo a me vigiar, que escolha essa que eu quero, vai fazer bem para mim, vou dizer aqui, então, a partir do momento que a palavrinha mágica que você disse, que eu gosto muito também, de aprender a discernir o que você está querendo, né? Pronto, aí eu acho que aí já facilita bastante. Tem mais algumas citações, eu não me lembro, você deve certamente se lembrar, de Madame Blavatsky, que ela faz também alguma alusão sobre isso que você acabou de dizer. Bom, eu acho importante a gente examinar o seguinte. Ali na primeira parte da doutrina secreta, e nós temos a doutrina secreta
boa parte da doutrina secreta já publicada nos websites associados, nas proposições fundamentais, as 3 proposições fundamentais da doutrina secreta, Sim. Ela fala da eternidade dos ciclos, e ela, com outras palavras, deixa claro que o tempo eterno é eterno porque é cíclico, ele aparece e desaparece nos ciclos, né, numa eternidade cíclica. Tá? Então, isso significa muitas coisas, inclusive o seguinte, de que um ciclo pequeno contém os ciclos grandes, e de que os ciclos mais próximos da eternidade estão contidos em cada ciclo pequeno. Então, o ano novo está contido no dia novo. Tá? E o renascimento, que é um ano novo, está presente no renascimento, que é o despertar pela manhã. Isso tem a ver com a reencarnação. A morte, no final de uma longa e saudável vida, se relaciona com o adormecer no final do dia, no final da noite. Tá? Por quê? Porque quando a gente adormece, a gente larga o corpo e sai por um canal ali, tá? Um pouco para longe do corpo, que é o mesmo canal pelo qual a alma se liberta do corpo no final de uma encarnação. A grande diferença é que aqui é só uma saidinha durante umas 8 horas, 9, para descansar um pouco e não se rompe normalmente, né, salvo yogis, a pessoa não se afasta tanto assim do corpo, fica ali mais ou menos próxima. Tá? Mas a saída do corpo é a mesma. Num processo de meditação, igual. Também há uma certa saída do corpo pelo mesmo canal ali de conexão entre o corpo físico e os níveis sutis de consciência. Tá? Então, ao dormir, nós nos afastamos, resumindo, ao dormir nós nos afastamos da vida física durante algum tempo. E ao acordar, nós renascemos para a vida física. Tanto é que, quando a gente acorda, a gente ainda está meio assim, está com a cabeça em branco, né? Aos poucos vai voltando à memória do que eu estou fazendo. Do mesmo jeito, entre uma encarnação e outra, aos poucos a pessoa começa a se orientar. No início ela é boba, é a criança de colo, está brincando, né? Vamos dizer, está revivendo fases anteriores da vida, né? Como se fosse um animalzinho, né? e etc, etc, etc. Então, aos poucos, ao acordar de manhã, a gente dá conta do que tem que fazer, do mesmo jeito que, aos poucos, ao acordar numa nova encarnação, a gente dá conta do que tem que fazer. Então, você tem o ano novo, você tem a vida nova, e você tem o dia novo. Resumindo, o ano novo é cada manhã em que a gente acorda. Tá? Então, como se começam as coisas é fundamental. Qual é o meu primeiro pensamento ao acordar? Deve ser uma firme decisão de fazer o melhor. O ideal seria que a gente dedicasse o dia que começa pela manhã cedo a fazer o seu melhor, dando prioridade para o caminho espiritual e dando prioridade para o contato com a alma imortal. Isso é o ideal, tá? Mas, no mínimo, a gente deveria começar o dia com uma vontade firme, declarada para si próprio, de cumprir o seu dever da melhor maneira possível, de encarar as dificuldades como lições no seu aprendizado. Tá? E o que mais a gente achar importante? A gente pode botar isso num papel e reler o papel todos os dias. E talvez a cada dia a gente vai encontrar uma coisa para melhorar naquela fórmula, ou vai mudar de fórmula, porque está passando um momento da sua vida em que o importante já não é cumprir o seu dever, mas o importante é superar tal erro, ou ampliar tal qualidade positiva sua, e assim sucessivamente. E os últimos pensamentos, o último pensamento antes de dormir também, né?
deve ser uma sensação de buscar o mais elevado, de buscar a paz, de mergulhar na paz. Por isso é que as pessoas têm dificuldade de dormir quando não tem paz emocional, né? Então, a gente deve eliminar conflitos neuróticos, eliminar conflitos constantes, né? E nas horas antes de dormir, deve-se desvencilhar, deve-se desapegar das atividades, vamos dizer assim, que requerem esforço pessoal, e dedicar isso à leitura, ao estudo, à reflexão, do ponto de vista espiritual. Tá? Isso é fundamental para quem quer fazer das suas horas de sono um aprendizado. E para quem quer fazer dos últimos dias do ano e dos primeiros dias do ano um aprendizado. Tá? Ou seja, a gente deve desapegar. E aí está desapegado, que é material, para se despertar para o que é espiritual. E aí entra a questão da prática pitagórica da revisão ao final de um dia. Pitágoras ensina que, antes de dormir, deve-se perguntar o seguinte: o que é que eu fiz de bom? E fortalecer essa decisão de perseverar nisso. O que é que eu fiz de errado? E tomar a decisão de não repetir, de tirar lições. E o que eu posso fazer melhor a partir de agora? E tomar as decisões correspondentes. Tá? Então, aí é importante ver o que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado, e aqui no capítulo o que eu fiz de errado, não haver lamúria, não haver autocondenação, não haver desânimo consigo mesmo. Sim, apenas saber reconhecer. Que o erro foi apenas uma oportunidade perdida, aparentemente, sim, mas essa oportunidade perdida é, na verdade, uma lição. Simples. Nossa, acho que as pessoas estão gostando muito de ouvir isso aqui, porque não é tão difícil quanto parece. Né? A questão é eu saber, tá, que tem um diretor-presidente da minha existência, tá? Que tem um responsável supremo, diretor responsável pela minha vida. E que esse diretor sou eu. Sou eu. Não vale a pena eu brincar de me demitir. Não, peço demissão da minha vida, outros administrem. A minha vida é uma tamanha confusão que eu não quero administrar mais isso. Isso aí não tem saída, não existe essa saída. Tá? A única saída é a pessoa dar de cara na parede até ela aceitar que ela é autorresponsável. Se alguém diz para as pessoas que elas não precisam ser responsáveis por tudo que acontece a elas, esse alguém está mentindo para si mesmo, tá? E está faltando um pouquinho mais de sabedoria e de bom senso para essa pessoa. Tá? O fato é que nós somos autorresponsáveis. Essa é a grande lição. A lei do karma não dá férias para ninguém. Que bom. Olha, eu acho que nós atendemos a proposta aí. Eu acho que, puxa, dicas agora só não vai ter um ano novo, só não terá doravante anos novos e anos velhos, dias, quem não quiser realmente, porque foi exposto de uma forma simples, analogicamente bem fundamentado. Então, acho que estamos com faca e o queijo na mão, como a gente diz, né, Avelino? Eu quero desejar um excelente, luminoso ano novo para você, para todos que nos assistirem, para todos nós. E para todos os seres, e para todos os países também, inclusive para o Portugal e para o Brasil. Eu acho que o Brasil e Portugal merecem um excelente ano novo. Eu acho que sim, essa fraternidade. Eu lhe agradeço, muito obrigado. Eu acho que espero que estejamos de mãos dadas também, né? Porque a humanidade tem que caminhar de mãos dadas, né? E é isso. Para você e para os seus, um fraterno abraço, um feliz sempre e tudo de bom. Obrigado, Aveline. Um abraço. Gente, como é bom, né? Reforçado aqui. Então, agora, quem não tiver um bom ano novo é porque não quis, porque recebeu toda a orientação, né? Factível, qualquer um, Aveline, se você vê, qualquer pessoa poderia ter nos passado esse tipo de informação, mas não, tem que vir uma pessoa que foca nisso com a mente aberta e que possa nos orientar. Então, hoje nós temos essas orientações factíveis e eu já vou colocar as minhas à obra. Tem que ter a humildade de reconhecer que é fácil. Basta querer. Vontade, como bem disse o querido Avelline. Gente, fraterno abraço,
Um feliz sempre, esse e todos os outros anos, e até sempre. Tchau.